Boa noite, eu me chamo Dean. Seja bem-vindo a mais uma noite nebulosa. Hoje vou te contar alguns casos reais, compartilhados por pessoas que não imaginavam o terror que iriam vivenciar. Essas histórias vão nos mostrar que experiências assustadoras podem acontecer quando menos esperamos. Então apague a luz, fique confortável, pegue uma bebida da sua preferência e vamos para os relatos. Trabalhei como guarda florestal nas Great Smoky Mountains por 23 anos antes de me aposentar. Já vi de tudo nessas montanhas, turistas perdidos, acidentes, até mesmo alguns casos estranhos que não conseguimos explicar completamente. Mas nada se compara ao que aconteceu no outono de 2018. Algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre essas montanhas. Era uma quinta-feira de outubro e eu estava de plantão na estação de Deep Creek quando recebemos um chamado sobre 3 excursionistas que estavam atrasados para retornar. Sarah Williams, 24 anos, havia saído com 2 amigos para uma trilha de um dia na região de Cataract Falls. Eles deveriam ter voltado por volta das 5 da tarde, mas já passavam das 9 da noite e não havia sinal deles. O que me incomodou desde o início foi a sensação de que algo estava diferente naquela noite. O ar parecia mais pesado e havia um silêncio estranho na floresta que não conseguia explicar. Mesmo os sons noturnos habituais, grilos, corujas, o farfalhar das folhas, pareciam abafados, uma sensação difícil de explicar. Organizamos uma equipe de busca ao amanhecer. Encontramos os 2 amigos de Sarah por volta das 10 da manhã, confusos e desorientados, sentados em uma clareira a apenas 2 quilômetros da trilha principal. Eles estavam em estado de choque, com os olhos vidrados, e levou quase 1 hora para conseguirmos algo coerente deles. Segundo o relato de Mike e Jennifer, os 2 amigos, eles estavam caminhando pela trilha quando Sarah parou repentinamente. Ela disse que estava ouvindo algo, uma voz que parecia estar chamando seu nome. Mike disse que não escutou nada, mas Sarah insistiu que alguém estava pedindo ajuda mais adiante na trilha, fora do caminho marcado. Jennifer me contou que Sarah ficou cada vez mais agitada, dizendo que a voz estava ficando mais fraca e que precisavam se apressar. Ela começou a se mover em direção à área mais densa da floresta, ignorando os protestos dos amigos. Era como se ela estivesse sendo puxada por algo, Jennifer disse. Com os olhos cheios de lágrimas, os 2 tentaram segui-la, mas Sarah estava se movendo muito rápido. Mais rápido do que uma pessoa comum conseguiria entre a vegetação. A última coisa que viram foi sua silhueta desaparecendo atrás de um conjunto de rochas cobertas de musgo. Quando tentaram alcançá-la, simplesmente não conseguiram encontrar por onde ela havia passado. Ela simplesmente havia sumido. Expandimos a busca por 5 dias, usando cães farejadores, helicópteros e até mesmo tecnologia térmica. Vasculhamos cada centímetro daquela área, mas não encontramos nenhum rastro de Sarah, nenhuma pegada, nenhum pedaço de roupa, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. O que mais me perturbou foi o comportamento dos cães de busca. Eles seguiam um rastro por um tempo, mas sempre paravam no mesmo local, uma área cercada por árvores antigas que os moradores locais chamavam de Círculo Silencioso. Os cães simplesmente se recusavam a entrar naquela área, ganindo e recuando toda vez que tentávamos direcioná-los para lá. Uma senhora idosa da comunidade local, que morava na região há mais de 80 anos, me procurou no 3º dia de busca. Ela disse que aquela área sempre foi conhecida por pegar pessoas e que sua própria avó havia alertado sobre nunca se aventurar sozinho naquela parte da montanha. Segundo ela, havia algo nas rochas antigas que atraía as pessoas, especialmente durante as mudanças de estação. Não levei a sério, acreditando apenas ser mero folclore da região.
No último dia oficial de busca, eu estava sozinho naquela área, fazendo uma última varredura antes de classificarmos o caso como desaparecimento sem explicação. O sol estava se pondo e eu estava me preparando para voltar quando ouvi algo que me gelou o sangue. Era um som fraco, quase imperceptível, mas definitivamente uma voz humana. Uma voz feminina. Ela estava chamando por ajuda exatamente como Mike e Jennifer haviam descrito. Meu primeiro instinto foi seguir o som, mas algo dentro de mim, talvez a experiência de décadas nessas montanhas, me fez parar. A voz não estava vindo de nenhuma direção específica. Ela parecia estar vindo de baixo, como se alguém estivesse gritando de dentro da própria terra. Eu sabia que deveria investigar. Era meu trabalho, mas meu corpo simplesmente não respondia. Cada fibra do meu ser estava me dizendo para sair dali imediatamente. A voz continuou por alguns minutos, às vezes mais forte, às vezes quase sussurrando, mas sempre desesperada, sempre pedindo ajuda. Quando finalmente consegui me mover, corri pela trilha até chegar à minha caminhonete. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar o motor. No caminho de volta para a estação, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse o vento nas rochas, ou minha própria mente criando sons onde não havia nenhum, mas eu sabia que não era isso. Havia algo naquela voz que era inequivocamente humano, inequivocamente desesperado. E havia algo mais, uma qualidade estranha no som, como se estivesse sendo filtrado através de camadas e camadas de terra e pedra. Nunca mais voltei àquela área sozinho. Sarah Williams continua desaparecida até hoje, e o caso permanece oficialmente em aberto. Toda noite me lembro de por que decidi me aposentar mais cedo do que havia planejado. As montanhas Apalaches são antigas, mais antigas do que podemos compreender. Acredito que elas guardam segredos que nossa mente moderna simplesmente não está preparada para entender. Há 28 anos trabalhando como detetive me ensinaram que sempre há uma explicação lógica para tudo, mesmo para os casos mais estranhos. Pelo menos era isso que eu acreditava até o caso de Danny Reeves, no verão de 2019. Esse caso mudou não apenas minha perspectiva sobre o trabalho policial, mas sobre a própria realidade. Danny era um fotógrafo de vida selvagem, de 32 anos, especializado em capturar imagens da fauna dos Apalaches. Ele havia alugado uma cabana isolada perto de Blue Ridge Parkway para um projeto de 3 semanas, documentando os padrões migratórios dos ursos negros na região. Era um cara experiente, conhecia bem as montanhas e sempre seguia protocolos de segurança rigorosos. O proprietário da cabana, Ernest Caldwell, me ligou em uma terça-feira de manhã. Danny deveria ter feito o check-out na segunda-feira, mas não havia aparecido. Seu carro ainda estava na propriedade. Todas as suas coisas estavam na cabana, mas ele havia simplesmente desaparecido. Quando cheguei à cabana, encontrei algo que imediatamente me chamou a atenção. A câmera de Danny estava sobre a mesa da cozinha, e ele havia deixado algumas fotos impressas espalhadas ao lado dela. A maioria eram imagens típicas, paisagens, alguns ursos à distância, detalhes da flora local. Mas havia uma série de fotos que me deixaram intrigado. Eram imagens de uma trilha que eu nunca havia visto antes, apesar de conhecer aquela região há anos. A trilha serpenteava através de uma área densamente arborizada, ladeada por pedras cobertas de um musgo estranhamente luminoso. O que mais me chamou a atenção foi que em cada foto sucessiva, a trilha parecia estar ficando mais escura. Mesmo que a vegetação não estivesse tão densa, era como se estivesse sendo gradualmente engolida pelas sombras. Na última foto da sequência, havia algo que me fez olhar 2 vezes. No final da trilha, parcialmente obscurecida pelas árvores, havia uma figura humana. Era impossível distinguir detalhes,
mas a postura da pessoa sugeria que ela estava acenando, como se estivesse chamando alguém para se aproximar. Organizei uma busca concentrada na área ao redor da cabana. Encontramos pegadas de Danny, que seguiam por cerca de 800 metros através da floresta. Mas então, elas simplesmente paravam. Não havia sinais de luta, nenhuma indicação de que ele tivesse sido atacado por um animal ou que tivesse se ferido. As pegadas simplesmente terminavam em uma pequena clareira cercada por carvalhos antigos. O que me incomodou foi que, apesar de termos encontrado suas pegadas, não conseguimos localizar a trilha que aparecia nas fotografias. Passamos 2 dias inteiros procurando por ela, usando as fotos como referência, mas era como se ela não existisse. Cada vez que achávamos que estávamos no caminho certo, acabávamos em becos sem saída ou em áreas completamente diferentes do que víamos nas imagens. No 3º dia, decidi examinar as fotos mais cuidadosamente. Havia algo nos metadados das imagens que não batia. Segundo a câmera, as fotos haviam sido tiradas em uma sequência de 4 horas, entre 2 da manhã e 6 da manhã de domingo. Isso não fazia sentido, porque Danny estaria fotografando uma trilha no meio da noite. E como ele conseguiu imagens tão claras sem usar flash? Mostrei as fotos para alguns moradores locais mais antigos, esperando que alguém reconhecesse a área. A reação da maioria foi de desconforto imediato. Uma senhora idosa, Betty Mae Johnson, ficou visivelmente perturbada quando viu as imagens. Ela me disse que a trilha me lembrava de histórias que sua avó costumava contar sobre caminhos fantasma, trilhas que apareciam apenas para certas pessoas e as levavam para lugares dos quais nunca retornavam. Segundo Betty Mae, essas trilhas supostamente levavam para partes da montanha que não deveriam existir. Uma passagem para outros mundos. Eu não acreditava em superstições, mas estava ficando cada vez mais frustrado com a falta de pistas concretas. Decidi voltar à área da cabana sozinho no fim de semana, esperando que talvez pudesse encontrar algo que a equipe de busca havia deixado passar. Era uma noite de sábado sem lua e eu estava usando uma lanterna forte, caminhando pela mesma rota que Danny havia seguido segundo suas pegadas. Por volta das 2 da manhã, comecei a notar que o ar estava ficando mais denso, quase viscoso. Havia uma qualidade estranha na forma como minha lanterna iluminava o ambiente. As sombras pareciam mais profundas e se moviam de forma independente da luz. Foi então que vi a trilha. Ela simplesmente estava lá, exatamente como nas fotografias de Danny. O musgo nas pedras laterais emitia uma luminosidade fraca, mas perceptível. E havia uma sensação de movimento constante nas árvores ao redor, mesmo sem vento. Meu primeiro instinto foi chamar reforços, mas meu rádio não estava funcionando. Na verdade, nenhum dos meus equipamentos eletrônicos estava respondendo. Sabia que deveria voltar e buscar ajuda, mas algo me puxava em direção à trilha. Não era curiosidade profissional, era como se meu corpo se movesse por conta própria. Comecei a caminhar pela trilha e imediatamente percebi que algo estava errado com minha percepção de tempo e espaço. Cada passo parecia me levar muito mais longe do que deveria. E quando olhei para trás, não consegui ver mais o ponto onde havia entrado na trilha. Era como se ela se estendesse infinitamente em ambas as direções. A mesma figura que aparecerá nas fotos de Danny estava parada no final da trilha. Ela se tornou mais clara conforme me aproximei. Era definitivamente uma pessoa, mas havia algo profundamente errado com a forma como ela se movia. Ela não estava exatamente acenando. Era mais como se estivesse fazendo gestos repetitivos, mecânicos, como se fosse uma marionete sendo controlada por cordas invisíveis. Quando estava a cerca de 50 metros da figura, finalmente consegui ver seu rosto. Era Danny, mas não era Danny. Havia uma expressão vazia em seus olhos e sua pele tinha uma palidez doentia que não era natural. Quando nossos olhares se encontraram, ele parou de acenar e simplesmente ficou ali, me observando com aquela expressão vazia.
Foi nesse momento que meu instinto de sobrevivência finalmente superou qualquer curiosidade que eu pudesse ter. Virei-me e corri de volta pela trilha, sem olhar para trás. Mas a trilha parecia ter mudado. Agora, ela se estendia muito mais do que quando eu havia entrado. Corri por o que pareceram horas, até que finalmente tropecei e caí em uma área que reconheci como sendo próxima à cabana de Danny. Quando me levantei e olhei para trás, a trilha havia desaparecido novamente. Era como se nunca tivesse existido. Danny Reeves nunca foi encontrado. O caso permanece oficialmente em aberto, classificado como desaparecimento sem explicação. Mas eu sei o que vi naquela noite, e sei que Danny ainda está por lá, em algum lugar ao longo daquela trilha. Desde então, tenho evitado aquela área. Sempre que vejo casos de desaparecimento nas montanhas, não posso deixar de me perguntar quantos mistérios essas florestas escondem. Como estudante de biologia no meu último ano, eu estava sempre procurando oportunidades para ganhar experiência prática no campo. Quando o professor Hartwell anunciou uma excursão de pesquisa de 4 dias nas Blue Ridge Mountains para estudar ecossistemas de floresta antiga, me inscrevi imediatamente. Era exatamente o tipo de experiência que eu precisava para meu currículo acadêmico. O grupo era pequeno. Apenas 5 estudantes e o professor Hartwell. Éramos eu, Marcus Williams, uma estudante de pós-graduação chamada Patricia Vance, e 2 outros alunos de graduação, Tom e Kevin. O professor Hartwell era conhecido por suas expedições desafiadoras, mas também por sua dedicação à segurança e protocolos rigorosos. Partimos numa quinta-feira de manhã de setembro de 2020, dirigindo até uma área remota do Parque Nacional Shenandoah. O plano era acampar por 3 noites e coletar dados sobre a biodiversidade em diferentes altitudes da montanha. O professor Hartwell havia escolhido uma área particularmente isolada, onde havia evidências de árvores que datavam de mais de 300 anos. Tudo parecia normal durante o primeiro dia. Estabelecemos nosso acampamento base e passamos a tarde coletando amostras de solo e catalogando espécies de plantas. O professor Hartwell estava claramente em seu elemento, entusiasmado com as descobertas preliminares. Patrícia havia encontrado algumas espécies de fungos que ela não conseguia identificar imediatamente, e todos estávamos animados com o potencial da pesquisa. A primeira noite passou sem incidentes. Mas na manhã seguinte, Patrícia não estava em sua barraca. Inicialmente, assumimos que ela havia saído cedo para continuar sua pesquisa sobre fungos, algo que ela frequentemente fazia. Mas quando ela não apareceu para o café da manhã às 8 da manhã, começamos a nos preocupar. O professor Hartwell organizou uma busca sistemática da área ao redor do acampamento. Encontramos algumas pegadas de Patrícia que se afastavam do acampamento em direção a uma área mais densa da floresta, mas o rastro desaparecia abruptamente em uma região onde o chão era predominantemente rochoso. O que mais me incomodou foi encontrarmos o caderno de campo de Patrícia abandonado em uma pequena clareira, com as páginas abertas em suas anotações mais recentes. A última entrada, datada na noite anterior, era estranha. Em vez de suas anotações científicas habituais, ela havia escrito repetidamente "elas estão me chamando", em uma caligrafia que ficava progressivamente mais instável à medida que descia a página. O professor Hartwell tentou contatar os guardas florestais via rádio, mas estávamos em uma área de sombra de comunicação. Decidiu que Marcus e Tom voltariam para buscar ajuda, enquanto eu e Kevin continuaríamos procurando por Patrícia na área imediata. Era uma decisão sensata, mas que nos deixou com apenas 3 pessoas para continuar a busca. Marcus e Tom partiram por volta das 2 da tarde, levando um dos carros.
Eles deveriam chegar à estação de guarda florestal mais próxima em aproximadamente 2 horas e retornar com uma equipe de busca profissional antes do anoitecer. Isso nos deu uma sensação temporária de alívio. Logo teríamos ajuda especializada. Kevin e eu passamos a tarde explorando sistematicamente a área onde as pegadas de Patrícia haviam desaparecido. O professor Hartwell estava claramente perturbado, algo que nunca havia visto antes. Ele era sempre tão controlado e metódico, mas agora parecia agitado, verificando constantemente seu relógio e olhando nervosamente para as árvores ao redor. Por volta das 5 da tarde, quando Marcus e Tom deveriam estar voltando com ajuda, Kevin percebeu algo estranho. Ele estava examinando a área onde havíamos encontrado o caderno de Patrícia, quando notou que algumas das árvores tinham marcas estranhas na casca. Não eram marcas de animais, eram símbolos deliberadamente entalhados, formando padrões que nenhum de nós reconhecia. O professor Hartwell ficou visivelmente perturbado quando Kevin lhe mostrou as marcas. Ele as examinou cuidadosamente, usando uma lupa, e eu pude ver que suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Quando perguntei se ele sabia o que significavam, ele apenas balançou a cabeça e disse que deveríamos voltar para o acampamento e esperar pela equipe de resgate. Mas quando voltamos ao acampamento, descobrimos que a barraca de Patrícia não estava mais lá. Não havia sido removida. Ela simplesmente não existia mais. O local onde ela deveria estar era apenas uma área circular de grama ligeiramente mais escura, como se nada tivesse estado ali por muito tempo. Nossas outras barracas estavam intactas, mas todos os pertences de Patrícia haviam desaparecido. Kevin entrou em pânico, insistindo que deveríamos sair da área imediatamente. Eu estava inclinada a concordar. A situação havia se tornado claramente perigosa, de uma forma que não conseguíamos compreender. Mas o professor Hartwell insistiu que deveríamos esperar por Marcus e Tom. Eles sabiam onde estávamos. E sair agora poderia complicar ainda mais as coisas. Conforme a noite se aproximava, nossa ansiedade aumentava. Marcus e Tom deveriam ter voltado há horas, e não havia sinal deles. O professor Hartwell tentou o rádio repetidamente, mas recebia apenas estática. Nossos telefones celulares não tinham sinal, algo que esperávamos, mas que agora parecia horrível dada a situação. Por volta das 9 da noite, começamos a ouvir sons estranhos vindos da floresta ao redor. Não eram sons de animais normais. Era algo que lembrava vozes humanas, mas distorcidas, como se estivessem sendo filtradas através de água. As vozes pareciam estar nos chamando, cada uma usando nossos nomes, mas de uma forma que soava errada, como se quem estivesse falando não entendesse completamente como pronunciar palavras humanas. Kevin estava claramente aterrorizado, e eu não estava muito melhor. Mas o que mais me assustou foi a reação do professor Hartwell. Em vez de parecer assustado, ele parecia interessado. Ele ficou na borda do acampamento, ouvindo atentamente as vozes, ocasionalmente assentindo como se estivesse entendendo algo que Kevin e eu não conseguíamos perceber. Por volta da meia-noite, as vozes pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu era opressor. Nem mesmo os sons normais da floresta noturna podiam ser ouvidos. Foi durante esse silêncio que percebi que o professor Hartwell não estava mais conosco. Kevin e eu procuramos por ele ao redor do acampamento, mas ele havia desaparecido completamente. Sua barraca ainda estava lá, com todos os seus equipamentos, mas não havia sinal dele. Assim como com Patrícia, não havia pegadas ou qualquer indicação de por onde ele poderia ter ido. Nós dois entramos em pânico total. Pegamos apenas o essencial, água, lanternas e nossas chaves do carro e decidimos sair da área imediatamente. Não me importava com protocolos de busca e resgate ou com esperar por uma equipe oficial. Algo estava fundamentalmente errado com aquele lugar. E nosso instinto de sobrevivência havia finalmente superado qualquer pensamento racional.
A caminhada de volta para onde havíamos deixado o carro foi um pesadelo. As trilhas pareciam ter mudado e mais de uma vez tivemos a impressão de estar andando em círculos. Nossas lanternas começaram a falhar, apesar de termos colocado baterias novas naquela manhã. E durante toda a caminhada tivemos a sensação persistente de estar sendo seguidos. Chegamos ao carro por volta das 4 da manhã, exaustos e aterrorizados. Dirigimos diretamente para a estação de guarda florestal mais próxima, onde relatamos o desaparecimento dos outros membros do grupo. A equipe de busca foi mobilizada imediatamente, mas quando eles foram ao local do nosso acampamento, não encontraram evidência alguma de que alguém havia estado lá recentemente. Patricia Vance, o professor Hartwell, Marcus Williams e Tom nunca foram encontrados. O caso permanece oficialmente em aberto, mas sei que as autoridades acreditam que Kevin e eu estamos mentindo ou omitindo informações importantes. Como poderíamos explicar barracas que desapareciam ou vozes que chamavam nossos nomes na escuridão? Desde então, tenho evitado qualquer trabalho de campo em áreas remotas. Mudei minha especialização para a biologia marinha, onde posso fazer minha pesquisa em ambientes que entendo e onde as regras da realidade permanecem consistentes. Então, o que você achou dessas histórias? Já viveu algo parecido? Me conta nos comentários. Aproveita também para dizer de onde você está ouvindo esses relatos. Quero saber até onde nossos pesadelos estão chegando. Se curtiu essa noite cheia de terror e mistérios, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum especial, série exclusiva ou os vídeos diários aqui do canal. Deixe também sua sugestão para os próximos vídeos e até os próximos relatos.